O período renascentista inicia-se no século XIV na Flandres e na Península Itálica. Com isto, o Renascimento teve dois focos, um no norte da Europa e outro no sul. O Renascimento italiano é reconhecido pela fusão das temáticas clássica e religiosa na escultura e pintura, ao passo que no Renascimento flamengo a temática religiosa é descartada, privilegiando a originalidade com a influência greco-latina. Porém, a arte renascentista não rompeu com o estilo gótico de forma abrupta em toda a Europa. A adoção desta nova arte fez-se de forma gradual, chegando mesmo em vários países a ser adotadas novas variantes, ou seja, a apropriação do estilo renascentista, mas com certa originalidade em cada país. Um dos grandes exemplos da fusão da originalidade nacional com a arte renascentista foi Portugal. Contudo, as primeiras grandes obras com tendências renascentistas só chegam a Portugal no século XVI. Isso deve-se ao isolamento geográfico do país em relação ao centro cultural renascentista, seguindo até tarde influências do estilo gótico. Um dos grandes exemplos destas influências é o aparecimento do estilo gótico ao manuelino no final do século XV, onde surge uma fusão do gótico e uma forma de enaltecimento ao rei Dom Manuel I e aos grandes feitos perpetuados pelos portugueses neste período, os descobrimentos. Esta mistura na arquitetura juntava edifícios imponentes do estilo gótico, mas com alguma reanálise portuguesa, com elementos do reino cristão, ou seja, a heráldica régia, e alusões a temas naturalistas dos descobrimentos, como o uso de cordas, conchas, corais, entre outros. Um dos maiores exemplos é a janela do Convento de Cristo em Tomar, detendo elementos náuticos, o escudo português e a cruz de Cristo. As influências renascentistas, como já referido, só se fazem sentir no século XVI, embora com realizações no século XV. O Renascimento flamengo é o maior influenciador, assim como na Espanha, pois tinha um grande comércio com a Flandres e a entrada de estrangeiros notáveis nas principais cidades de Portugal também proporcionou fortemente a adoção gradual do Renascimento. As áreas artísticas onde se registra a maior mudança é na escultura e na pintura. No que toca à escultura, embora com mistura do gótico ao manuelino, encontram-se diversas obras em Portugal, nos túmulos portais e em várias estátuas religiosas. Note-se que as esculturas são enquadradas na arquitetura, ao contrário do Renascimento italiano e flamengo, onde foram feitas de forma individual, despegado no edifício. Na pintura, destaca-se Vasco Fernandes, mais conhecido por o Grão Vasco. Realizou vários quadros na Escola de Viseu, com influência flamenga e italiana. Uma das obras mais conhecidas é dos retábulos das capelas da Sé de Viseu. Outro grande pintor português foi Nuno Gonçalves, conhecido pela realização dos painéis de São Vicente, representando os diferentes grupos da sociedade portuguesa do século XV. Em Portugal, os mecenas foram escassos, notabilizando-se Dom Miguel da Silva, bispo de Viseu. Este era, passo a citar, este homem culto comporta-se como um príncipe à italiana, tendo como objetivo a disseminação da estética renascentista no norte de Portugal, mais livre da influência manuelina, estando também mais livre da influência régia. Concluindo, em Portugal a influência da arte renascentista chegou mais tarde, contribuindo para isso a localização do país em relação ao polo do Renascimento. Porém, antes da chegada destas tendências, reforça-se o estilo gótico ao manuelino. Embora tenha inícios do estilo gótico, este tipo de arte é uma forma de louvor ao rei e aos marinheiros portugueses com elementos patrióticos. À chegada das influências renascentistas, muitas das obras foram fundidas com o estilo artístico anteriormente referido.